Então, você vai lá no menu horizontal, eu vou mostrar para vocês aqui, por enquanto eu só estou lendo. Superior à direita, o ícone do bonequinho. Tem um bonequinho lá que no de vocês está cinza. Tá? Vocês estão fora do sistema. Se você clicar no bonequinho, vai aparecer uma caixa de diálogo ali para você preencher dois campos, né? Usuário e senha, ou login e password, né? Se for em inglês, tá bom? Aí você vai logado já no menu horizontal à direita, você vai selecionar a opção do sistema e tabelas auxiliares. Eu vou mostrar isso para vocês, só estou lendo aqui, tá? E ali naquele sistema de tabelas auxiliares ali, que vão ter atualmente 12 módulos. Tá? Pode ser que aumente aí no futuro, mas atualmente são 12 módulos, com várias tabelas auxiliares em cada um desses módulos. É ali, nesse local, ou seja, em tabelas auxiliares, o que você vai fazer? Opa, aqui. Você vai montar a estrutura do seu SAPL, tá bom? É a estrutura do seu SAPL que você vai montar. O esqueleto dele, tá bom? Para você visualizar. É ali que você vai montar a estrutura, o esqueleto do seu SAPL. Então, essa é a primeira ideia que você tem que ter na cabeça, tá bom? É ali em tabelas auxiliares que você vai criar a sua Câmara Municipal. Pessoal, aí eu preciso falar para vocês um pouco de processo legislativo. Isso aqui não é um curso de processo legislativo, mas eu preciso falar para vocês de um pouco de processo legislativo que vocês não têm conhecimento. Oi. Eu necessitaria ter logado aqui? Não, porque eu não consegui. Não, ainda não, ainda não. Não, calma aí. Eu vou mostrar para vocês. Se você for lá no regimento interno da Câmara dos Deputados, ó, lá no título 4º, ele fala assim, ó, das proposições. Das proposições. Então, lá nas disposições gerais, lá no artigo 100 do regimento interno da Câmara dos Deputados, tem assim, ó, proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara. E aí, no parágrafo 1º, lá daquele artigo 100 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, diz, ó, as proposições poderão consistir em proposta de emenda à Constituição, projeto. E aí, quando você lê projeto, novamente, você tem que ter a flexibilidade mental para entender, opa, tem um monte de coisa aí dentro dessa palavrinha. Tem projeto de lei ordinária, tem projeto de lei complementar, tem projeto de resolução, tem projeto de decreto legislativo. Também tem como proposição no regimento interno da Câmara dos Deputados as emendas, as indicações, os requerimentos, os recursos, os pareceres e as propostas de fiscalização e controle. Tudo isso, para o regimento interno da Câmara dos Deputados, ele chama de proposição. Tranquilo? Se você for agora lá no regimento interno do Senado Federal, ele vai falar lá no título 8º das proposições, das espécies. 23. Aí você olha, o som está ligado aí, vamos fechar o som, Valdecir, Tiago. Segunda-feira, no dia 22. As meninas vão te mandar uma mensagem no teu WhatsApp. Tiago, Valdecir, estão com o som aberto. Vamos fechar? Não é o do Tiago, não, professor. Pronto. Vamos lá. Consistem as proposições em, lá no artigo 211 do regimento interno do Senado Federal, que é uma casa de leis, é um parlamento. E ele fala o seguinte, ó, são proposições, as propostas de emenda, os projetos, novamente, né, tem muito mais coisa que só essa palavrinha projeto aí, né? Os requerimentos, as indicações e os pareceres, e as emendas também. Perceba que, diferentemente do regimento interno da Câmara dos Deputados, o regimento interno do Senado Federal não tem as proposições chamadas de recurso e proposta de fiscalização e controle. Pode isso, Arnaldo?
Pode. Cada regimento interno define quais são as espécies de proposição. Da Câmara são uns, do Senado são outros, não precisam ser iguais. Da mesma forma, cada parlamento, cada Câmara Municipal, cada Assembleia Legislativa vai definir quais são as suas proposições. Veja que, tecnicamente, o que existe é o conceito de proposição. Porém, o SAPL ele tem que fazer uma distinção. Ele faz uma distinção entre o que ele chama de proposição e o que ele chama de matéria legislativa. Tá bom? Mas, tecnicamente, o que existe é proposição. Então, ó, vamos lá. Proposição. Então, por exemplo, na Câmara Municipal que eu vou inventar agora, chamada Josielândia, existe proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária, projeto de resolução, projeto de decreto legislativo, parecer, indicação, requerimento. Na minha Câmara Municipal, o regimento interno define essas aqui como proposição. Na de vocês, não me interessa, não estou nem aí, mas interessa para você. Você tem que saber quais são as proposições que o regimento interno da sua Câmara Municipal define. Ah, professor, tem que ler o regimento, então? Tem que ler o regimento. E aí, quando você vai olhar lá no SAPL, vai ter uma tabela auxiliar chamada proposição, um módulo chamado proposição e um módulo chamado matéria legislativa. Tem 2 módulos lá. E nesse módulo lá de matéria legislativa, vai ter o quê? Lá na Câmara Municipal, no SAPL da Câmara Municipal de Josielândia, vai ter lá, ó, proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária, projeto de resolução, projeto de decreto legislativo, parecer, indicação e requerimento. Uai, professor, mas é igualzinho. É igualzinho. O que você criar lá de matéria legislativa, você vai criar de proposição. É o que a gente chama em matemática de uma relação biunívoca, tá bom? Tudo que tiver num conjunto vai ter lá no outro. Beleza? E depois, obviamente, quando tiver lá uma norma jurídica na Câmara Municipal de Josielândia, vai ser assim, ó. Vai ser emenda à Lei Orgânica Municipal, lei complementar, lei ordinária, resolução, decreto legislativo, ato da presidência, portaria, tudo isso é norma jurídica. Então, como que você tem que pensar, pessoal? Deixa eu voltar aqui, só para vocês entenderem como que deve ser o raciocínio. É assim, ó, o raciocínio jurídico, ó. Todo requerimento é uma matéria legislativa, mas nem toda matéria legislativa é requerimento, porque pode ser projeto de lei complementar, pode ser um projeto de decreto legislativo e assim sucessivamente. Todo projeto de resolução é uma matéria legislativa, mas nem toda matéria legislativa é um projeto de resolução, porque pode ser uma indicação, pode ser um requerimento, pode ser um projeto de lei complementar. Entenderam? O raciocínio jurídico tem que ser feito para vocês visualizarem. Isso aqui é um esquema para vocês visualizarem e introjetarem como que vocês têm que pensar. Da mesma forma, para proposições, tá bom? É igualzinho para proposição. Raciocínio é igual para proposição. E, da mesma forma, para norma jurídica. É igualzinho. O raciocínio é o mesmo.
Então, ó, é o seguinte. Toda lei orgânica municipal é uma norma jurídica, mas nem toda norma jurídica é uma lei orgânica municipal, porque ela pode ser um ato da presidência, pode ser um decreto legislativo, pode ser uma lei ordinária. Entenderam? Deixa eu ver o rostinho de vocês, só um instantinho. Tá, beleza. Então, ó, é o seguinte, vocês têm que pensar da seguinte forma. Norma jurídica é gênero, cujas espécies são essas aí que estão em volta. Da mesma forma, projeto de resolução é espécie do gênero matéria legislativa. Matéria legislativa é gênero, cujas espécies são essas aí em volta. Entenderam? Faz um sinalzinho de joia aí, se entenderam o raciocínio. Beleza? Então, vamos para frente. Gênero está aí no centro e as espécies está aí em volta. Então, professor, o senhor falou que proposição em matéria legislativa é tudo igual, né? Os mesmos nomes. Então, qual é a diferença? Por que o SAPL tem lá proposição e tem matéria legislativa? Se é tudo igual. Se é igual, não é diferente. É diferente. Olha só, o SAPL, ele faz a distinção. Por quê? Imagine aí a Câmara Municipal de Joselândia, tá bom? Então, essa Câmara Municipal, ela usa o SAPL. E aí, o vereador, ele pode fazer o quê?